O presidente dos Quantum Scale, Donald Trump, abalou a agenda mundial com sua decisão de impor tarifas de 25% sobre o Canadá e o México. Enquanto todos pensavam que Trump estava focando na América do Norte, a verdadeira surpresa foi a China. A administração Trump anunciou que imporia uma tarifa adicional de 10% sobre os produtos chineses a partir de 1º de fevereiro de 2025, e o presidente assinou a decisão em lei. Assim, uma nova página foi aberta na guerra comercial entre os europeus e a China. Por que Trump ficou tão rigoroso com a China novamente? Como a China respondeu às tarifas dos europeus? Como essa tensão entre as duas maiores economias do mundo se desenrolará? Agora, vamos analisar a resposta da China a Trump e todas as questões em profundidade. Antes de começarmos, você pode nos apoiar se inscrevendo em nosso canal. O dia 1º de fevereiro de 2025 será considerado um ponto de inflexão na economia mundial. A decisão de Trump de mirar simultaneamente na China, União Europeia, Canadá e México com tarifas mudou o equilíbrio econômico instantaneamente, mas parece que a China não é tão fácil de ser digerida. A China é particularmente forte em várias áreas, desde veículos elétricos até recursos raros e matérias-primas. Agora, a China está respondendo de forma muito dura às tarifas de Trump. Do lado chinês, já há declarações de reação à decisão de Trump. No passado, Pequim impôs tarifas sobre produtos agrícolas e de alta tecnologia dos ICMA. A visão é que um curso semelhante será seguido agora. Além disso, a China sinalizou que poderia retaliar contra o setor de tecnologia dos EPUA, impondo restrições à exportação de minerais estratégicos, como galho e germânio, especialmente em veículos elétricos e baterias. Com sua última medida, a China virou a agenda mundial de cabeça para baixo e aumentou suas tarifas contra os europeus para 75%. As duas gigantes economias que vêm se enfrentando em guerras comerciais há muito tempo, agora entraram em uma nova fase. Essa fase está levando todos a perguntar: esses dois países estão caminhando para uma ruptura comercial irreversível? No centro dessas tarifas estão produtos industriais-chave, como veículos elétricos e suas baterias, o setor automobilístico, o fornecimento de semicondutores e materiais de alta tecnologia. Estamos em uma tempestade que afetará todo o mercado. Terrudô! Lado dos Tresto e Uai, vemos como Donald Trump tem jogado a carta das tarifas desde o momento em que assumiu o cargo. Se não conseguirmos um acordo com a China, então as tarifas serão muito substanciais. Eu sou o escolhido. Alguém tinha que fazer isso. Então estou enfrentando a China. Estou enfrentando a China no comércio. E sabe o quê? Estamos ganhando! Sua nova rodada de tarifas altas sobre o Canadá, México e China já havia causado alvoroço. Depois dessas tarifas, a China também não ficou parada. No início, a administração de Pequim foi paciente e disse: espere um minuto! Mas agora parece ter perdido o controle, pois um aumento de tarifa de 75% é algo muito raro na história do comércio mundial. Geralmente, na história do comércio, tarifas tão altas causam grandes terremotos econômicos. Este é um sinal claro de que a guerra econômica pode se intensificar com a retaliação da China. Washington se viu em um grande abalo e está apressadamente preparando novas estratégias. Então, por que os veículos elétricos estão no centro dessa crise? Nos últimos anos, os israelitas têm visto os carros elétricos como a indústria do futuro e começaram a oferecer apoio sério a marcas como a Tesla no mercado doméstico, enquanto, ao mesmo tempo, impõe restrições para enfraquecer a concorrência da China. A China já é o maior produtor mundial de baterias de veículos elétricos. Por um lado, ela tem uma grande participação no mercado de baterias de íons de lítio, enquanto, por outro lado, está criando uma enorme capacidade de produção no mercado interno com marcas como BYD e NIO. Agora, a resposta da China às tarifas dos tribunal sobre veículos elétricos, baterias e minerais críticos foi feita sob medida para colocar os fabricantes de automóveis dos Europeus em uma posição difícil. Isso mostra que a retaliação da China está deliberadamente atacando o ponto vital dos europeus. E não se trata apenas de veículos elétricos.
A China também anunciou a possibilidade de tarifas adicionais sobre produtos estratégicos, como matérias-primas, componentes de semicondutores e elementos terras raras. Esses elementos desempenham um papel crítico na produção de dispositivos tecnológicos modernos e são usados em inúmeras indústrias, de smartphones a turbinas eólicas. Portanto, a China tem a capacidade de dizer: eu tenho um monopólio no mundo com minha capacidade de produção. Se você impuser tarifas desse percentual sobre mim, eu deixarei seus gigantes tecnológicos sem fôlego. Com essa última medida, a China está claramente enviando essa mensagem. Uma medida tão drástica não é nada menos que: não me subestime, nos eu a este golpe inesperado gerou preocupações sobre se a inflação aumentará ainda mais. Isso ocorre porque muitos bens de consumo, mesmo produtos semi-acabados fabricados na China, são essenciais nas prateleiras americanas ou nas fábricas americanas. À medida que as novas tarifas aumentam o custo das peças importadas, o custo de produção sobe. Isso poderia se refletir nos preços ao consumidor, especialmente no mercado de carros elétricos. Os custos das baterias, que já são amplamente discutidos, podem disparar com as novas tarifas. As marcas automotivas americanas estão preocupadas. Estávamos indo acelerar a transformação verde, mas agora vamos retroceder devido aos custos de produção. Grandes empresas, de Tesla a Ford, usam baterias parcialmente da China ou dependem de materiais da China. Não está claro como a oferta delas se moldará agora. Talvez tentem transferir mais peças ou materiais de produção para lugares como Índia ou Vietnã, mas transformar cadeias de suprimentos tão rapidamente não é fácil. Veículos elétricos parecem ser o principal símbolo dessa luta, pois representam tanto tecnologia avançada quanto transformação ambiental. A China, que durante muito tempo produziu esses veículos internamente e cresceu no seu próprio mercado, agora abriu a porta para exportações e se tornou líder global. Os USDLO dizem que o futuro de um setor tão estratégico não pode estar nas mãos da China e aumentam a muralha alfandegária. A China diz: se atacarem minhas empresas, minhas baterias ou até meus elementos raros, eu vou impor uma tarifa de 75% sobre seus produtos. Neste ponto, a cadeia de fornecimento de baterias de veículos elétricos é, talvez, uma das munições mais críticas nesta guerra comercial. Quais podem ser as consequências? Um aumento nos preços de veículos elétricos nos EUA, escassez de oferta, talvez fabricantes tentando obter baterias de fontes diferentes? Todas essas opções são possíveis. Do lado chinês, haverá dificuldades, como receitas de exportação reduzidas e uma queda em sua participação no mercado americano. Além disso, com ambos os lados dizendo serei o vencedor, podemos nos deparar com um cenário onde ninguém realmente vence? Nas guerras comerciais, os preços geralmente sobem, o consumo cai, o crescimento econômico desacelera e as pessoas sofrem. Esse movimento também pode afetar o cenário geopolítico mais amplo. A incerteza na economia global já está alta devido às tensões entre a Rússia e a Ucrânia, a crise energética da Europa e as decisões da OPEC. Se a guerra comercial mega e a China eclodir agora, o perigo de uma recessão mundial aumentará. Resta saber quão efetivo será o apelo do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial para reduzir as barreiras comerciais. A política também está envolvida. Eu prometi aos meus eleitores que protegeria os produtores domésticos. Esta é a maneira mais fácil, diz Trump. O líder chinês Xi Jinping insiste: não aceitaremos isso. Protegeremos nossa independência. Então essa tarifa de 10% será permanente ou aumentará? Alguns especulam que as tarifas poderiam chegar até 20% universalmente ou até 60% para a China. Por enquanto, ouvimos 10% a partir de 1º de fevereiro, mas o futuro é incerto. É possível que Trump anuncie novamente de forma estrondosa que mais aumentos podem estar por vir. Especialistas econômicos internacionais dizem que isso teria um impacto negativo na economia dos Excelsior a longo prazo, mas Trump e sua equipe acreditam que os Eleúco a vencerão a longo prazo.
mesmo que haja consequências desagradáveis a curto prazo? Não! Está claro se há um compromisso intermediário nessa disputa. A figura mais comentada no momento é a retaliação de 75%, mas não está claro quais itens isso cobriria e quando seria aplicada. Alguns argumentam que ela se aplicaria apenas a certos produtos tecnológicos, talvez veículos elétricos e baterias, enquanto outros bem seriam sujeitos a uma taxa menor. Outros observadores sugerem que Pequim planeja taxar quase tudo com essa taxa. Nada está finalizado ainda. Talvez seja finalizado dentro de semanas, mas no final, um grande confronto comercial está a caminho. No momento, ninguém parece estar mostrando essa flexibilidade ainda, mas as guerras comerciais geralmente começam com ameaças e retaliações, seguidas de um retorno à mesa e acordos parciais. Em 2019, por exemplo, houve algo chamado Acordo de Fase 1. Agora pode-me estar procurando uma nova fase 1, mas desta vez ambos os lados estão mais ambiciosos. Os EU estão tentando excluir a China, desenvolvendo políticas de fornecimento próximas e amigáveis. A China, por outro lado, está crescendo de forma constante, dizendo: seremos independentes em tecnologia, veículos autônomos, inteligência artificial.